Pronto. Então, assim, quando a gente fala de violência na escola, é aquela que produz dentro da escola, né? Então, assim, ela tá ligada às atividades da instituição da escola, né? Então, quando alguém tem uma briga de gangue, quando a escola é apenas o lugar onde a violência ocorre. Então, a violência, ela é na escola. Agora, a violência à escola, ela vai estar ligada à natureza e às atividades da instituição, né? Quando os alunos provocam um incêndio, quando eles batem nos professores, quando eles se insultam uns aos outros, quando a violência visa diretamente a instituição que eles representam. Então, assim, quando há uma violência simbólica contra a escola, né? Quando tem uma visão institucional simbólica implicada. Então, é aí que a gente fala de uma violência da escola, tá bom? Então, no Brasil, a educação, acho que desde da nossa Constituição, que ela é considerada como uma obrigação, né? Então, assim, ela é um direito de todo brasileiro, no entanto, passados quase 30 anos, né, que a Constituição é de 88, a gente está em 2020, infelizmente, muitas crianças ainda não têm acesso, ou têm um acesso muito precarizado, a gente ainda tem muita dificuldade de ter acesso e as nossas estruturas ainda são muito precárias, né? São muito precarizadas. Então, para a gente poder fazer a nossa pesquisa, a gente utilizou um instrumento e para a gente criou esse instrumento que eu falei para vocês, que é esse instrumento para avaliar, né, se havia vitimização de alunos por professor. Então, a gente foi fazer uma análise de validade e de precisão. Para a gente fazer isso, a gente utilizou o SPSS, que é um instrumento. Essa parte do meu trabalho, eu acho que ela nem é tão interessante, porque ela é bem estatística, né? Eu só estou explicando para vocês que a gente fez uma análise fatorial. A análise fatorial é uma parte da estatística que ajuda a gente a interpretar se de fato, se o meu instrumento, ele de fato me ajuda a responder a pergunta que eu queria fazer, né? Então, esse trabalho, ele vai realmente provar isso, ele vai provar que as minhas perguntas, elas realmente, e as respostas que os alunos trouxeram, elas, é um questionário, ele é um instrumento que ele tem validade, né? Então, de fato, as perguntas que eles fizeram são respostas que têm validade. Então, a gente conseguiu perceber que nas perguntas que a gente fez, a gente pode classificar a violência em três, né? Que é a violência explícita, que está relacionada a roubo, agressão, ameaças. A violência disfarçada, como, por exemplo, fez avisos injustos à diretora, diminuiu notas injustamente, indicou incapacidade de aprendizagem, fez avisos injustos aos pais, e aquilo que a gente vai chamar de negligência, né, que é quando o professor não protege o aluno, né, de xingamentos, de violências ou de agressão. Então, o questionário que a gente desenvolveu, ele capta a violência e ele capta capta a violência nesses três níveis, que a gente chamou de explícita, disfarçada e de negligência. Essa uma outra coisa interessante também do nosso questionário é que ele vai trazer que, geralmente, durante muito tempo, a literatura vai trazer as vítimas ou os agressores, né? O nosso questionário ele vai trazer que existe uma mistura entre vítimas e agressores, né? Hoje a gente já fala muito de vítima e agressor ao mesmo tempo. Então, a maioria das nossas vítimas, elas também eram agressores de bullying, né? Das nossas vítimas por professores. Outra coisa que o nosso questionário trouxe são estudantes que são vítimas por professores e funcionários, mas que também são envolvidos em comportamentos de risco. Tá? Aqui a gente está falando um pouquinho sobre a questão do questionário de estatística, também acho que não vale muito eu entrar nesses preâmbulos. E aqui o nosso último estudo, eu acho que esse estudo é até mais interessante para vocês, que é violência cometida por funcionário de escola associa-se a bullying, comportamento de risco dos estudantes, né? Então, esse estudo a gente quis mostrar como o fato de eu ser vítima de violência por professor está associado a bullying e também a comportamento de risco. É muito importante ficar claro que quando a gente fez esse trabalho, inclusive eu fui para alguns congressos apresentar,
Inclusive, eu fui para congressos de educação, né? E quando eu chegava lá falando de violência por professor, de violência por funcionário, eu fui super mal recebida, né? As pessoas, porque a maioria eu sou professora, né? E a maioria dos colegas também eram professores. E eles ficavam injuriados porque eu estava falando de violência por professor e funcionário. Alguns disseram que eu devia estar estudando era professor como vítima e não professor como agressor. E o que eu sempre trazia para eles é que, na verdade, a violência ela é uma via de mão dupla. Né? A violência ela é uma relação, e essa relação ela simboliza alguma coisa. A gente precisa entender isso. Em momento algum, nem eu, nem a minha orientadora, a gente quis trazer o professor como um algoz, né? Na verdade, a gente está tentando entender, a gente estava tentando entender se isso acontecia, como isso acontecia e por que isso acontecia. E o que a gente descobriu foi isso. Sim, isso acontece nesses 3 formatos que a gente apresentou para vocês, de forma explícita, né, de formato de negligência, e também nesse formato, né, de utilizar esse tipo de coisa como nota, e também essa questão, e esse terceiro trabalho, ele vai mostrar muito como essa violência cometida pelo professor e funcionário também está relacionada ao comportamento do aluno, fala muito dessa relação de mão dupla, né? Porque o que a gente observou é que a maioria das vítimas, né, por funcionários, também eram agressores de bullying, também tinham comportamentos de risco, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, né? A gente fez um trabalho a partir de uma regressão logística, a gente utilizou o questionário, que eu falei lá na frente. E o que é que a gente observou, né? Esse é um pouquinho, esse é o gráfico da frequência de violência por professor. Vocês vão observar aqui que o mais comum é a não proteção a xingamentos, né? Que o menos comum são exatamente as agressões que a gente vai chamar de diretas, né? As violências físicas, como destruição, agressão física e roubo, que é aquela violência mais explícita, ela é a menos comum. Provavelmente porque, como todo mundo vê, é aquilo que os professores menos fazem. Já aquilo que a gente chama de negligência, aquilo que, né, mas ninguém vai ver, ninguém vai ter certeza se eu fiz ou não, é o que é mais comum, né? Acaba sendo um pouco. Isso foi o que os 1.200 alunos relataram, né? Uma outra coisa que a gente vai ver é o impacto, né? Vocês vão ver que não importa se foi qual dos tipos de violência, todas elas tiveram mais ou menos o mesmo impacto. Embora a agressão física e não ser protegido de agressão física tiveram um leve aumento. Uma outra coisa que a gente vai observar aqui é que esse é um questionário que vai essa tabela ela vai trazer quais são as violências, né, que vão trazer correlações mais significativas, né? Quando vocês verem essas 2 estrelinhas, mostram que aquela violência ela está mais diretamente relacionada com aquele comportamento. Então, vocês vão poder observar, por exemplo, que drogas ilícitas, né, está diretamente relacionada com agressão direta pelo professor, uso de armas brancas, que inclusive depois virou um capítulo sozinho, depois eu posso apresentar para vocês, porque eu vou relembrar vocês, né? Eu fiz um capítulo de livro depois só falando sobre armas. Lembrando a vocês que o meu público eram crianças de 9 a 13 anos. Eu estou falando crianças de 9 a 13 anos que tinham armas brancas e armas de fogo na escola. Gente, isso é muito sério, né? Então, é um outro dado do nosso outro achado do nosso estudo. Então, assim, a gente percebeu, né, que essa violência, ela é uma via de mão dupla, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente, né, construiu desse trabalho foi esse ciclo da violência, né? Então, geralmente, o aluno, ele pratica bullying com os colegas, então, geralmente, na tentativa de corrigir esse bullying, né, na tentativa de o professor ou o funcionário pratica novamente violência com esse aluno, então esse aluno, por ser vítima de violência, se impulsiona a novas práticas de bullying, a novas práticas de desrespeito ao funcionário, e isso vai aumentar a insatisfação desse aluno, instigando ao funcionário, aos funcionários e professores serem ainda mais violentos com ele, e aí esse aluno, ao perceber que o colega sofre violência do professor, se sente ainda mais autorizado a praticar atitudes mais violentas com o colega, se tornando. E aí ele volta a ser vítima, porque
fica um ciclo sem fim de vítimas e agressões. Então, esse é um achado muito interessante do nosso trabalho, né? Então, a gente precisa realmente ter políticas públicas efetivas, né? De uma política de cultura de paz dentro das escolas, um trabalho de saúde mental para os professores dentro das escolas, uma política de cuidados emocionais com os professores, né? De inteligência emocional com os professores em sala de aula, um trabalho com os alunos, né? Sem contar nas estruturas físicas, né? Nos cuidados mínimos para a gente poder, de fato, cuidar dos nossos alunos. E realmente, claro que a neurociência, a gente vai ter aí um sábado inteiro para repensar algumas coisas, de algumas práticas nossas, a gente sempre pode estar melhorando, mas nem tudo pode ser cobrado do professor, nem tudo pode ser exigido do professor. Muitas das questões que a gente vai trabalhar precisa vir de cima para baixo. A gente, como professor, pode sim tentar melhorar nossas técnicas, aprimorar nossas práticas, mas muitas coisas precisam vir de cima para baixo, porque senão a gente não sai desse ciclo de violência. E muitas coisas têm a ver com as políticas, muitas coisas são, sim, trabalho de promoção e prevenção de saúde muito sério. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, desse trabalho. Realmente a parte da estatística também arranhado, também achava que era muito número, era muito nome feio, que não cabia muito, aí eu pulei um pouco. Mas foi um pouco disso que o nosso trabalho trouxe, né? É muito importante a gente trabalhar a questão da violência nas escolas. A prevenção, gente, ainda é a melhor solução. Promover o diálogo, formar, capacitar, prevenir o bullying dentro das escolas é muito importante, né, gente? O bullying não é brincadeira, o bullying não é bobagem. Prevenir esses comportamentos de risco com uma política séria de combate ao uso de álcool, ao uso de drogas, à violência dentro das escolas, realmente conversar sobre a questão do desarmamento. Embora algumas políticas queiram liberar o uso de armas, a gente sabe, né, em várias experiências em vários outros países que o acesso às armas não são, digamos assim, não são eficientes e não trazem bons resultados para a prevenção do suicídio, para a prevenção da violência. Então a gente precisa ainda conversar sobre muitas coisas e muitos dos resultados que a gente trouxe, né, são assustadores. Eu volto a repetir. A gente tinha um número muito significativo, eu posso até mandar para vocês esse capítulo que se transformou num capítulo à parte, virou um capítulo de um livro, só falando sobre o uso de armas dessas crianças que eu investiguei, e eles têm de 9 a 13 anos, né? Vocês imaginam qual seria o resultado se eu tivesse investigado crianças, sei lá, de 13 a 18 anos, né? Então, provavelmente, nós teríamos resultados bem mais assustadores. Então, é muito importante cuidar dos pequenos, né? Porque, como diria aquele filme maravilhoso que eu indico que vocês assistam, que é O Início da Vida, quem muda o começo da história, muda a história toda. Então, prevenção é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.